Em fundo preto, uma luz amber surge de cima. Escrito em branco, Ministério da Cultura, Companhia Melhoramento Norte do Paraná apresentam patrocínio Riveza, FA Colchões, Arilu Distribuidora e Grivialha do Brasil, Fomenta a Cultura, Instituto Cultural Ingá. Lei de Incentivo à Cultura, Realização Maringá Histórico, Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Em fundo branco surge na tela Cosmos Filmes. Imagens em preto e branco de uma planície com árvores e nuvens. Um balão surge ao fundo. Sobre as nuvens, Maringá Histórica. Sala com uma grande estante de livros, uma mesa em madeira com livros espalhados sobre ela. Um homem coloca o chapéu sobre a mesa e senta-se em uma cadeira também de madeira. Este personagem sempre me O homem é intrigou. branco com cabelos castanhos e curtos e barba contornando o rosto. Tendo chegado ao norte do Paraná após fugir de uma condenação à prisão na França, suspeitavam que era, na verdade, um espião infiltrado. Autoridades também alegavam com certa frequência que ele marcava presença no consulado alemão, em viagens da qual percorria anônimo. Por sua característica autoritária, criou animosidades por onde passou, especialmente na cidade de Maringá. Depois, abandonando a sua propriedade, percorreu o Brasil e o mundo. Manteve o espírito aventureiro, mesmo que a saúde e a idade não lhe permitissem novas expedições. Intelectual, poliglota e emissário de instituições eclesiásticas, ingressou no monastério e produziu biografias. Controverso, antes disso, ainda participou de um grande esquema que envolvia a lavagem de dinheiro. De forma inédita e a partir de documentos raros, reconstituiremos parte dos caminhos feitos pelo enigmático padre Emil Clemens Scherer. Do local de seu nascimento, sua família, os estudos, missões internacionais, acusações e prisões, a fuga ao Brasil até o seu regresso ao país de origem, onde veio a falecer. A sua longa jornada deixou pistas sobre as relações que a Alemanha nazista estabeleceu com as terras vermelhas do norte do Paraná, consideradas à época novas frentes pioneiras. Esta é uma história pouco conhecida e que propõe grandes conexões entre as memórias locais e os principais eventos do século XX. Imagem interna de uma capela em madeira. Movimento de fotos e vídeos com efeito envelhecido. Surge em branco com fundo preto os textos. Apresentação Miguel Fernando. Produção Maringá Histórica e Cosmos Filmes. Produção executiva Elton Oliveira. Direção de fotografia Lírica Aragão. Decoupagem Graciela Benissou. Roteiro Miguel Fernando. Som direto Michael José. Trilha sonora Estônia Ferrari. Imagens Michael José, Felipe Cosmos, Thiago Lousada, Miguel Fernando. Edição e animação Juliano Severino. Assessoria de imprensa Michel Coelho. Direção Miguel Fernando. Chefe Direção Bolsonaro. Uma cerca no fundo copas de água. Surge em branco. Capela São Bonifácio. Maringá, no oeste do Paraná. Miguel está parado segurando o chapéu em uma das mãos. Ele coloca o chapéu e caminha em direção à capela. Quem passa pela Capela São Bonifácio, tombada como patrimônio histórico pelo município de Maringá e também pelo estado do Paraná, talvez conheça um pouco de sua história. Este foi o primeiro templo a ser edificado no pequeno povoado, em 1940. Era mantido por um padre chamado pelos locais de Emílio Clemente Scherer. Mas, afinal de contas, por que um teólogo alemão
construiria a sua igreja em uma zona em processo de formação? Imagens em preto e branco do início de Maringá. Ainda vinculada administrativamente à cidade de Londrina, Maringá lançaria a sua pedra fundamental em novembro de 1942. O seu moderno projeto urbano seria inaugurado mais tarde, em maio de 1947. A elevação para município se daria somente no final de 1951, ou seja, em 1940, Maringá era apenas uma acanhada clareira em meio à densa floresta. Por essa razão, a pergunta persiste: como um padre europeu veio parar aqui? Bem, para responder a essa questão, precisamos cruzar o Atlântico, rumo ao Velho Mundo, em busca de informações sobre a vida de Emil Clemens Scherer. Miguel está em um aeroporto com bagagens, ilustração de um mapa e um avião que sai de São Paulo em direção a Mutzen, na Europa. Imagens aéreas de uma cidade, no horizonte algumas montanhas. Surge em branco Mutzen, noroeste da França. Estamos em Mutzig, na província de Ezas. Foi aqui que Emil Clemens Scherer nasceu em 1º de maio de 1889. Considerado território alemão na época, esta foi uma região marcada por intensos conflitos. Alsácia-Lorena são duas províncias entre a França e a Alemanha e são disputadas há muitos séculos. De 18 a 40 João ficam Fábio então, na Berton, França. historiador. Em 40, quando Hitler derrota a França, imediatamente a primeira coisa que ele faz, Alsácia-Lorena volta para a posse da Alemanha. E em 45, quando a Alemanha é derrotada, volta para a posse da França. Por essa razão, Scherer era alemão de nascimento, mas, segundo consta, possuía passaporte francês. Os alemães originários dessa localidade, conhecida como Alsácia, se autodefiniam como alsacianos. O seu pai, Ignaz, era ferreiro ferroviário, importante ofício quando as locomotivas simbolizavam o progresso. Legenda: A sua Carolina, mãe, Carolina, Emil e era Ignaz, responsável 1892. pelos afazeres Thomas domésticos. Holling, sobrinho neto de Scherer. A família Scherer é uma das mais antigas da Alsácia. Mutzen era um local como outras cidades pequenas da Alsácia, onde viviam muitos viticultores e artesãos. Miguel caminha sob um gramado com árvores ao fundo, 2 canhões, algumas pedras e uma estátua de águia. Emil Foto em preto frequentou a e branco de escola duas mulheres, e a secundária legenda: episcopal Scherer de teve 5 Estrasburgo, irmãos. próximo da fronteira da França com a Alemanha. Como desejava ser missionário, no dia 8 de setembro de 1907, aos 18 anos, ingressou como noviço no convento do Sagrado Coração de Jesus, em Hiltrop, no noroeste da Alemanha. Dono de um temperamento forte, voltou para casa após 4 meses. Durante este período, obteve a aprovação no Abitur. Thomas é um senhor de cabelo e barba branco, está sentado dentro de uma grande igreja. O exame Abitur é a finalização da vida escolar. Com o Abitur, ganha-se o direito de estudar em uma universidade. Miguel caminha pelo pátio da Universidade de Estrasburgo, nordeste da França. Ele contempla a arquitetura, de paredes vermelhas e grandes aberturas em formato de arco. O teto é de vidro, que permite a entrada de luz. Agora ele caminha por corredores internos da universidade. Ele desce e sobe por grandes escadarias. Miguel está vestindo um casaco preto, um chapéu marrom e calças jeans. Com a qualificação neste exame, Emil iniciou o seminário e, simultaneamente, a Faculdade de Teologia na Universidade de Estrasburgo. Em 1912, empreendeu uma pesquisa com o tema Os Bispos de Estrasburgo na Controvérsia da Investidura. Os resultados serviram de base para o seu doutorado, o qual não conseguiu concluir naquele momento, devido à eclosão da Primeira Guerra Mundial. Em geral, eu vejo a Primeira Guerra como uma guerra, basicamente uma guerra derivada do imperialismo. O nacionalismo foi levado como ideologia, né, foi elevado às alturas no século XIX, início do século XX, todo o continente europeu. Então todo esse caldo acaba levando ao conflito que é a Primeira Guerra Mundial. Correndo e a legenda: Primeira Guerra Mundial, 1914 e De 1918. maneira excepcional,
Com apenas 25 Miguel está em anos, um parque com Emil foi árvores de folhas elevado ao amareladas e ao fundo subdiaconato uma grande em catedral. 4 de agosto de 1914. Já no dia seguinte, às 6 horas da manhã, recebeu a ordenação diaconal e 2 horas depois foi ungido presbítero. O seu acesso à ordem sacra deveria levar meses, mas os interstícios das leis canônicas foram cumpridos em menos de um dia, devido ao conflito bélico que acabara de iniciar. Batalha, inclusive, que Scherer conheceria de perto ao servir o corpo de saúde do exército alemão. O mínimo para a formação Anselmo do José sacerdote são Frugel, 7 anos. 4 anos de faculdade de teologia, 3 anos de faculdade de filosofia. Mas podem, a partir de um perigo eminente, ou de morte, ou de guerra, enfim, ele pode ser apressado. Depois, trocando os frontes pelo sacerdócio, em abril de 1917, Scherer se tornou capelão em Bar, uma pequena cidade cerca de 20 quilômetros ao sul de Mutzig, na Baixa Alsácia. Ele tinha o objetivo de virar padre. Ele tinha estudado em teologia em Estrasburgo. Então foi liberado e entre os anos de 1916 e 1917 tornou-se padre em 2 locais diferentes, na antiga Alsácia alemã. wurde an 2 verschiedenen Stellen Priester im Elsass, im damals noch deutschen Elsass. Enfim, defendida em 1923, a sua tese foi reconhecida como uma importante contribuição para a história da Igreja Alsaciana. Aquela pesquisa que lhe conferiu o título de doutor foi dedicada ao pai, Ignaz. Naquele mesmo ano, Scherer obteve nota máxima no Rigorosum, um exame oral para algumas disciplinas. Foi quando tentou lecionar na Universidade de Bonn, mas o emprego lhe foi negado. Imagem de um gramado, um lago e ao fundo árvores de copas amarelas e algumas construções. Scherer não era apenas padre. Forjou-se como pesquisador, um intelectual de respeito. Tanto foi que em 1932 recebeu da Conferência Episcopal da Baviera, sediada em Fulda, a responsabilidade de assumir a função de secretário-geral da Associação do Reich para Alemães Católicos no Exterior, entidade ligada ao Ministério das Relações Exteriores. Scherer já atuava como editor do anuário desta instituição. Depois, também coordenou o jornal Os Fiéis, por onde manifestou a sua admiração pelo líder do partido nazista. Em dezembro de 1933, o padre pesquisador se encontrou com Adolf Hitler para declarar voto de lealdade ao seu trabalho. A Associação do Reich para Alemães Católicos no Exterior, que utilizava a sigla RKA, foi criada em 1918 com a missão de reconstruir a Igreja no pós-Primeira Guerra Mundial. Com o apoio do governo, enviava recursos para diferentes países, visando amparar católicos de sua nação. Mais tarde, o Estado alemão exerceria controle sobre essa população por meio de propaganda. Embora com objetivos bastante distintos, parte da Igreja Católica Alemã e o governo nazista se complementaram e Scherer havia se tornado um dos principais agentes daquela operação. Ao assumir o cargo, Emil Clemens Scherer circulou por diversos países, sobretudo no sudeste da Europa. A Associação do Reich de Alemães Católicos no Exterior era uma Auslandsdeutschen junção de war ein diversos grupos Zusammenschluss von vielen Gruppen, die que alle im trabalhavam no exterior Ausland de gearbeitet diferentes haben, maneiras e em diferentes lugares. mit unterschiedlicher Intensität und Verbreitung. A função era Die manter a conexão Funktion com o war antigo país de die origem. Verbindung mit der alten Heimat
zu halten, era ajudar zu a manter essa helfen, conexão. dass diese Verbindungen, das war seine Essa era a tarefa Aufgabe, deles. ich weiß es. Miguel caminha por uma rua de paralelepípedo e ao fundo uma catedral com estilo gótico. Foi nessa fase que Emil Clement Scherer pode ter se aproximado da organização São Bonifácio, a qual também prestava assistência espiritual aos católicos alemães instalados em outros países. São Bonifácio é padroeiro da Alemanha e teve o seu corpo sepultado em Fulda, cidade que cedia às reuniões do episcopado até os dias atuais. Scherer teria sugerido que os recursos da Associação do Reich deveriam ser distribuídos por meio da organização São Bonifácio, de modo que suas atividades não fossem vistas pelas autoridades estrangeiras como subsídios de propaganda política do programa nazista. Mas acontecimentos inesperados deram novos rumos à representatividade de Scherer perante a Igreja Católica Alemã. Noite. Imagem do relógio da Torre de Londres. Miguel caminha com as mãos nos bolsos por uma rua. Ele passa por uma grande roda gigante com luzes cor-de-rosa. Miguel para próximo ao lago e contempla. Surge com letras brancas. Londres, Inglaterra. Dia, céu claro e com poucas nuvens. Miguel caminha por um jardim e à sua frente vemos a fachada do Museu Imperial da Guerra de Londres. Miguel caminha pelo interior do museu. Derrotada, ao final da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha enfrentou grave crise econômica e o incentivo à imigração se tornou inevitável. Como consequência, uma instituição semi-governamental foi criada em 1927. Trata-se da Sociedade de Estudos Econômicos Ultramar, a qual teve papel determinante na negociação de propriedades em nome dos que desejavam deixar a nação. Foi naquela conjuntura que a Companhia de Terras Norte do Paraná entrou em cena para viabilizar este objetivo. Miguel caminha pelo mesmo jardim, mas agora afasta-se do museu. Miguel está parado em frente a um prédio antigo. Em abril de 1924, Simon Joseph Fraser, o escocês Lord Lovat, fundou em Londres a Brazil Plantation Syndicate, a qual sedimentou bases para a criação, um ano depois, da Paraná Plantations Limited. Esta, por sua vez, constituiu duas subsidiárias, a Companhia de Terras Norte do Paraná e a Companhia Ferroviária São Paulo-Paraná. Por meio dessas empresas, um grupo de investidores britânicos adquiriu mais de 500 mil de alqueires paulistas no norte e no noroeste do Paraná. A negociação teve duplo objetivo: a extensão da linha ferroviária e a respectiva ocupação imobiliária da região. Esse modelo de estrutura organizacional fez com que alemães de prestígio e grande influência viabilizassem o acesso de seus conterrâneos a essas novas glebas que estavam se formando. Aliás, era aqui, no London Wall Buildings, que ficava a sede da Paraná Plantations, bem no centro financeiro de Londres. As cidades foram sendo criadas em consonância com o avanço da linha férrea e havia um planejamento conjunto. Então, o que se deu aqui não se deu em nenhuma outra parte do mundo. Renato Leão Rego, arquiteto e pesquisador. Anuncia a venda das terras e começa a fazer o marketing do seu empreendimento no Brasil, já aproveitando das ondas migratórias que nós tivemos naqueles anos. E aí, com as dificuldades econômicas e políticas na Alemanha dos anos 30, a companhia começa a fazer uma divulgação do seu empreendimento lá. Em 1932, o ex-ministro da Justiça, que havia sido vice-chanceler da Alemanha, Erich Koch-Weiser, na condição de presidente da Sociedade de Estudos Econômicos Ultramar,
convidou o jovem engenheiro agrônomo Oswald Nixdorf para desenvolver novo projeto no Brasil. Depois de dialogar com diretores da Paraná Plantations, com quem analisou opções para o assentamento de colonos alemães, decidiu por uma área próxima à cidade de Londrina. Nixdorf era natural de Bremen, porto alemão conhecido pela estátua do herói lendário Roland, o Cavaleiro. Assim, aquela área em solo paranaense foi denominada de Roland, colônia que mais tarde teria o seu nome adaptado para Rolândia. Na cadeia de cidades planejadas pela companhia, rumo sudoeste, surgiu a colônia Roland, núcleo de lavradores alemães que trouxeram para a região os seus costumes e as suas culturas agrícolas. Imagens antigas em preto e branco de crianças brincando. Ainda em preto e branco, uma clareira, uma pequena casa e árvores ao fundo. Um casal caminha observando uma casa em madeira que está em construção. O ex-ministro alemão Dr. Koch-Weser e esposa vieram de sua pátria para se fixarem em Rolândia, onde compraram terras e construíram a sua residência. Algumas mulheres, homens e crianças conversam. Um dos homens segura as rédeas de um cavalo. Peter Johann Maika, historiador. Essa sociedade foi fundada sob tutela de órgãos do Estado. Um dos fundadores foi um homem chamado Hermann von Frieden. Ele foi um funcionário no Ministério do Interior. Ele foi responsável pela seção América do Sul. Ele conversou com Hans Luther. Naquela época, ele foi chanceler do Império Alemão. Foram 10 bancos que contribuíram com financiamento. Foram empresas variadas. Foram também pessoas. Então, eles procuravam parceiros e eles encontraram a Companhia das Terras Norte do Paraná. Mas o trabalho principal da sociedade era o acompanhamento, a coordenação dessa migração. Nesse meio tempo, a situação na Alemanha ganhava novas dimensões, conforme avançava o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores, conhecido como Partido Nazista. Liderados por Adolf Hitler, que chegou ao poder em 1933, as perseguições políticas, religiosas e raciais em terras europeias foi alterando o perfil do imigrante do norte e do noroeste do Paraná. O nazismo demonstrou uma certa força e odeia a esquerda. Então o que a gente faz? A gente dá o poder para esses caras, eles vão limpar o terreno, matar, resolver o problema e a gente retoma o poder de novo. O problema é que o Hitler não quis sair do poder, ele representava uma mudança autoritária, claro, mas representava uma mudança. Os nazistas chegaram ao governo e eles não gostavam muito dessa imigração de alemães para fora do país. Ao contrário, eles pregaram essa união dos alemães e também os alemães que moravam fora do país deveriam voltar para a Alemanha nazista naquela época. O Terceiro Reich é um capítulo muito difícil da Alemanha. Drittes Reich ist in Deutschland. Aber in vielen Fällen hat die katholische Kirche dieses Nationalbewusstsein befürwortet. Assim como muitos outros, se aproximou dos nazistas, viele andere auch nahegekommen, weil sie es mussten. Mas eu acredito que ele tentou criar uma conexão com o nazismo, a sua própria maneira, para beneficiar a igreja, para beneficiar o seu trabalho e para beneficiar os fiéis. In seinem Sinne zu gestalten, zum Vorteil seiner Kirche, zum Vorteil seines Amtes, zum Vorteil der Gläubigen. Imagens ao pôr do sol de uma grande igreja. Miguel desce as escadarias da entrada. É importante pontuar que parte das igrejas cristãs assumiu uma postura de enfrentamento ao nazismo. Aquele movimento ficou conhecido como
luta da igreja. Marcos Roberto, padre e historiador. Os bispos alemães assim não impuseram dificuldades para que os católicos se filiassem ao partido nazista. Isso abriu uma porta para que a igreja tivesse ali uma convergência com o regime nazista. Em 1937, o Papa Pio XI publica uma encíclica condenando os regimes totalitários. E a partir disso se desencadeia toda uma perseguição a muitos cristãos, muitos padres, religiosos, leigos. Aqueles que eram coniventes mantiveram uma vida normal, como se nada tivesse acontecendo. Miguel caminha por uma praça e em uma placa está escrito Praça das Vítimas do Nacional-Socialismo. Perante ao risco da evasão de divisas, o governo nazista impôs restrições à saída de capitais do país. A partir de 1934, cada cidadão poderia emigrar levando consigo apenas 1000 Reichsmarks, o marco do Reich, moeda nazista. Com a imposição, o modelo da velha permuta foi reinventado. Conhecida como Operação Triangular, funcionava da seguinte forma: por meio de uma engenharia financeira criada por agentes privados, de forma lícita e permitida pelo Estado, quem quisesse deixar a Alemanha e pudesse carregar algum recurso financeiro antes da partida, adquiria títulos ferroviários das indústrias nazistas. Ao desembarcar no Brasil, estes papéis eram trocados por lotes distribuídos pelas propriedades da Companhia de Terras Norte do Paraná. Além de permitir a vinda de alemães, teria sido dessa forma que a colonizadora expandiu as linhas do trecho ferroviário Miguel dessa está região. sentado a uma mesa de madeira folheando um livro de folhas amarelas. Sobre a mesa, vários objetos antigos. Mas e quanto à situação de Scherer perante a esses grandes movimentos? Agora é que as coisas começam a ficar ainda mais interessantes. Ao vasculhar registros históricos, descobrimos que Emil Clement Scherer foi preso em outubro de 1936 pela Gestapo, a polícia secreta nazista. Ficou detido por curto período em Berlim, após ser acusado de contrabando monetário. A escassez documental não permite compreender a abrangência daquela denúncia. Restam, então, algumas hipóteses, das quais duas parecem mais plausíveis. Scherer estaria ajudando conterrâneos a deixarem a Alemanha ou, ainda mais complexo, estaria desviando recursos da Associação do Reich, entidade da qual era secretário-geral. Pela representatividade, a sua libertação se deu por intermédio do ministro das Relações Exteriores, Konstantin Freiherr von Neurath, autoridade que determinou sigilo sobre o caso. Foi somente em agosto de 1937 que o padre voltaria a aparecer em público, quando já havia grande sinal de alerta sobre ele. Isto porque, no início daquele ano, as investigações que resultaram em sua prisão ganharam as páginas da imprensa estrangeira. Movimentando-se com insegurança desde então, o clérigo foi para a Suíça e depois para a Itália, onde por pouco não foi novamente detido em Roma. Avisado por representantes da Santa Sé, embarcou para a América do Sul. Durante a viagem, foi substituído abruptamente pelo padre Albert Bittner, na Secretaria-Geral da Associação do Reich. Depois, Emil Clement Scherer teria renunciado formalmente ao cargo. A sua entrada ao Brasil se deu pelo Rio de Janeiro, em fevereiro de 1938. Depois de alguns dias, embarcou em um avião rumo a Santos e de lá seguiu ao Rio Grande do Sul. Scherer teria vindo para uma viagem de reconhecimento, em missão oficial, tendo ainda passado pela Argentina, Uruguai. Ele viajou em nome do ministro auch im Auftrag com o des objetivo de checar a situação dos Propagandaministers alemães na América rumgefahren do Sul. ist,
ging em es ganz relação ao bestimmt regime do auch nacional darum, socialismo. abzuchecken, wie die Deutschen in Südamerika zum nationalsozialistischen Regime stehen. Ele também se Sich ocupou auch com um die questões da normalen igreja. katholischen Angelegenheiten gekümmert. Com a destituição do cargo, Emil Clement Scherer perdeu força e representatividade como emissário da Igreja Católica. A indisposição com o partido nazista o fez seguir para novas terras para conquistar outros espaços. Mas a forma como o padre alemão fez isso quase colocou fim à sua liberdade. Logo depois da viagem à América do Sul, Scherer retornou à Europa e esteve próximo ao suíço Aydin Wild, que era advogado, espião e agitador político. Entre maio e julho de 1938, Aydin adquiriu 3 lotes da Companhia de Terras Norte do Paraná, na Gleba Pinguim. Ao todo foram 230 alqueires situados na ainda incipiente cidade de Maringá. Aquela compra foi liquidada por meio da Operação Triangular. Em setembro daquele mesmo ano, esses lotes foram transferidos a Emil Clement Scherer, personagem que sofreria um revés definitivo no Velho Mundo. No dia 8 de novembro, uma batida descobriu 25 mil francos suíços em barras de ouro na residência de Aydin Wild, que alegou ter sido apenas um fiel depositário do padre. Novamente detido, mas julgado dessa vez em Colmar, na França, Scherer foi condenado a cumprir uma longa pena na prisão. Naquele ponto, não havia escapatória. Pediu refúgio e se mudou para o interior do Brasil. Embora tivesse sido preso em outra oportunidade, Aydin Wild passou ileso daquela acusação. Mesmo assim, o advogado suíço integrava uma complexa rede que articulava a independência da Alsácia. Scherer parecia fazer parte deste grupo que era liderado por Robert Ernest, um líder estratégico da Alemanha nazista. Com muitos recursos à disposição, os autonomistas, denominação daqueles que buscavam a reintegração da Alsácia ao território alemão, investiam em projetos políticos e religiosos nesta região. A prisão de Emil Clement Scherer e de outros sacerdotes está ligada a fundos estatais levados ao exterior para apoiar os alemães, o nacionalsocialismo e também para apoiar o catolicismo. Mas esse apoio não deveria chegar a ser entendido no exterior como um apoio do governo alemão, e assim eles infringiram leis cambiais. Scherer pertencia àqueles que foram apoiados pelo autonomistas. Unterstützung sollte aber im Ausland nicht als Unterstützung der deutschen Regierung verstanden werden oder ankommen. Sie haben gegen die Devisenbestimmungen verstoßen. Scherer pertencia àqueles que foram apoiados por autonomistas na Alsácia, com o objetivo de ser independentes novamente. Isso dialoga com o pertencer à Alemanha. Wieder zu Deutschland gehören. Imagens externas de uma casa de madeira em meio a árvores. No interior da casa, objetos e mobílias antigas. Os documentos disponíveis não são conclusivos, mas indicam caminhos bastante instigantes a partir deste ponto de virada. Miguel, no interior da casa, se senta em uma cadeira de madeira. É sabido que a Companhia de Terras fez grandes investimentos em campanhas publicitárias por todo o mundo, com o objetivo de atrair investidores e operários para o seu território. Logo, para Scherer comprar lotes nessa região seria bastante conveniente, sobretudo devido aos vínculos que haviam sido estabelecidos por intermédio da rede a qual fazia parte. Desprestigiado, condenado e receoso, não restaram alternativas. Foi assim que, no início de 1939, o padre alsaciano se mudou para o Brasil. Suspeita-se que, antes de se instalar em Maringá, passou certo período em Rolândia, onde teria sido recebido pelo conterrâneo Johannes Schauff,
ex-político com quem já havia tido contato na Itália durante missões eclesiásticas. No norte do Paraná, Schauff havia criado um centro de adaptação para jovens católicos. Comercializando lotes para a Companhia de Terras, intermediou a vinda de mais de 70 famílias para o Brasil. Rolândia era uma referência dos alemães na região. Scherer ele tinha ali muitos amigos, entre eles o Sr. Guilherme Meyer, da Casa Guilherme. Dizia que o padre era muito atencioso, muito educado, era um homem Marilena fino, Meyer, viúva de Guilherme Meyer. E gostava de coisas boas, e que ele tinha uma adega maravilhosa, onde tinha uma coleção de vinhos muito grande. Miguel caminha dentro da casa de madeira, lendo um livro de capa vermelha. Mas qual a origem dos recursos para a aquisição dessas terras no distante território brasileiro? Sem comprovações que atestem a existência de posses por parte da família Scherer, os diários do cardeal Michael von Halber, então arcebispo de Munique, registraram que aquele negócio teria sido financiado pela organização São Bonifácio. Mas outra possibilidade existe. Robert Ernest teria doado fundos para Scherer desenvolver um projeto de assentamento no Brasil. Esta também era uma forma de garantir refúgio para sua família, em caso de emergência. Não à toa, o padre utilizou intermediários e representantes em suas transações com a Companhia de Terras. A rede de confiança que Emil Clemens Scherer havia se vinculado na Europa foi expandida para o interior do Paraná. Superada essa complexa etapa, qual teria sido então a influência deste padre em Maringá? Para continuar essa investigação, é preciso voltar para onde a nossa história começou. Em um papel já amarelado, um mapa topográfico do Paraná. A imagem se aproxima, destacando a região de Maringá. Ele encontra a Maringá numa fase bem primitiva, uma área bastante densa em termos de floresta, de mata, né? Daí a sua grande importância de ser um pioneiro de primeiríssima ordem, de primeiríssima João Laércio, hora, historiador. né? Ele é, então, uma pessoa que vai, além de exercer as funções eclesiásticas, também ser um empresário rural. Possivelmente, o padre Scherer acreditava que teria sido enganado, né, pelo Schauff, e que quando ele chegou aqui, ele não encontrou uma propriedade, ele encontrou uma floresta. Ele não tinha outra alternativa a não ser viabilizar a fazenda dele, né? Ele era uma pessoa cosmopolita, um poliglota, ele tinha muitos livros, uma biblioteca, uma radiola com bastante discos, gostava muito de música clássica. Ele tinha uma coleção de relógios, tinha muitos objetos pessoais. Na casa dele, ele já tinha, por exemplo, um telefone de parede, de manivela. Algo que, para a época, era um luxo, né? Dia com céu claro. Miguel caminha por uma estrada de terra cercada por árvores. Em 25 de janeiro de 1940, Emil Clemens Scherer, que ficaria conhecido em solo maringaense como Emílio Clemente Scherer, obteve licença para construir uma capela em sua propriedade. A liberação foi expedida pela paróquia de Londrina, município ao qual o então patrimônio de Maringá estava vinculado. As obras foram iniciadas no ano anterior e o pequeno templo foi concebido como Oratorium Semiplicum, denominação criada no final do século XIX para capelas privadas erguidas em benefício de uma comunidade. Um mês mais tarde, o próprio padre Scherer foi quem benzeu esta estrutura, dando início aos trabalhos eclesiásticos não só em suas terras, mas também em toda a cidade que estava se formando. Naquele momento, a sua fazenda e a capela foram batizadas com o nome de São Bonifácio.
Foi a única referência religiosa da região toda. Então, a própria Companhia de Terras tinha interesse que essa igreja realmente se tornasse uma referência na época, para evitar a terra sem lei, né? Mas ele seria um pacificador, né? Seria um padre no meio de um bang-bang, né? Não tinha delegado, não era nem cidade, né? O povoado era violento, né? Quem idealizou foi o Padre Emílio. Mas quem constrói, quem bota a mão na obra ali, é um russo chamado Herbert Krause. Mas é o tempo suficiente de erguer a Capela São Bonifácio, que tem uma importância enorme. Às vezes até mais do que espiritual, religiosa, mas enquanto um ponto de referência, porque ali há relatos de paradas de ônibus. A existência dela começa a ser propagandeada e as pessoas afluíam para lá, em missas, batismos, casamentos. Só que havia uma limitação. Era uma área de difícil acesso. A imagem inicia mostrando a entrada da Capela São Bonifácio e vai afastando-se, mostrando uma vista aérea do entorno da capela, com campos e algumas árvores. Os conflitos da Segunda Guerra Mundial se intensificaram no início dos anos 1940. Como consequência, alemães refugiados sofriam os reflexos e Scherer não passou ileso. Suspeitando ser um espião da Aliança do Eixo, a polícia de Londrina enviou uma diligência até a sua propriedade. O delegado era Valdemar Gomes da Cunha, ligado à Companhia de Terras. Durante a averiguação, equipamentos de uma mini-estação meteorológica foram destruídos. Imaginaram ser um rádio de longo alcance. Sob vigilância, o delegado Ribeiro da Cruz, da Delegacia Especial de Ordem Política e Social de São Paulo, destacou que o padre costumava frequentar a embaixada alemã na capital federal em trajes civis e para onde viajava incógnito. O jeito dele ser foi ele criou muito problema com os próprios empregados. Ele tinha essa particularidade, né, de ser uma pessoa que facilmente ele arranjava inimigos. Então, o Padre Emílio, ele tinha esse lado dele, um temperamento dificílimo, uma pessoa muito sistemática, complicada, grosseira muitas vezes, mas ele tinha também os seus admiradores. Distante quase 10 quilômetros da Fazenda São Bonifácio, a colonizadora fez o lançamento da pedra fundamental da futura cidade de Maringá em novembro de 1942. A partir daquela formalidade, o núcleo ganhou mais e mais estabelecimentos e a circulação de novos habitantes se intensificou. Porém, em períodos chuvosos, se tornou ainda mais complicado chegar até a capela construída por Scherer. Em 1943, Scherer fez contato com a Congregação dos Padres Palotinos e fechou acordo para instalarem um convento em sua propriedade. O padre Xavier Faz foi nomeado mestre dos noviços, enquanto o padre Max Clay assumiu a função de reitor e administrador dessa instituição. Em março do ano seguinte, o padre Clay teve negado pela polícia o salvo-conduto para uma viagem a São Paulo. Aquele era um documento exigido para o trânsito de italianos, japoneses, alemães e outros estrangeiros em solo brasileiro, devido à situação de guerra. A desconfiança pairava sobre o noviciato por conta de Scherer. Foi por isso que os seus responsáveis decidiram levar essa instituição para o Seminário de Londrina, cidade que teve Carlos Probst como um dos primeiros padres palotinos. Com a quebra do acordo, Emil Clemens Scherer iniciou uma dura etapa para converter a sua fazenda em um centro de vida monástica. Valendo-se da origem alemã de boa parte dos beneditinos instalados no Brasil, buscou contato com mosteiros de São Paulo, de Sorocaba e de Santos. Mas o seu perfil autoritário
e exigente impediu que novas parcerias fossem adiante. Nesse meio tempo, a cidade de Maringá seguiu em franco desenvolvimento e o padre alemão também ampliou a sua representatividade em âmbito local. Imagens de uma notícia no Jornal do Paraná de 1948 destaca uma bênção concedida por Scherer a uma loja. Foto da inauguração do Banco Noroeste do Estado de São Paulo, em 1949. Em destaque a imagem de Scherer. Foto de um banquete com o governador do Paraná em 1953. Scherer também aparece em destaque. O Scherer ele era muito bem relacionado com os comerciantes, as casas comerciais, a Casa Napoleão, Casa Planeta. No início de 1946, a cada segundo domingo do mês, Scherer celebrava missas no núcleo urbano de Maringá, improvisando o altar na varanda das casas. No primeiro encontro, compareceram aproximadamente 400 fiéis. Depois, devido a chuvas, apenas 100 pessoas estiveram presentes. Mas no domingo de Ramos, no dia 14 de abril, mais de 500 moradores demonstraram a sua fé. Momento que 29 crianças foram batizadas e uma comissão foi criada para a construção de uma capela nessa região. Seria o segundo templo da cidade. Arthur Hug Miller Thomas, então gerente da Companhia de Terras, mostrou boa vontade para doar o terreno, mas desejava que o novo templo fosse construído mais a leste, na área que a colonizadora executava o plano urbanístico de Maringá. Independente a essa exigência, a comissão decidiu mantê-lo no núcleo que já estava consolidado. Dessa forma, a sua pedra e o seu cruzeiro foram lançados. Imagens externas da Capela Santa Cruz em Maringá. Vendo a movimentação da comunidade, a Companhia de Terras acordou com a vontade do povo e doou o terreno desejado. No dia 30 de junho de 1946, foi realizada uma quermesse para angariação de fundos para a nova capela. Este evento contou com a presença de Dom Henrique Weber, da Ordem Beneditina de São Paulo. Percebe-se, então, que os interesses de Scherer para com a sua propriedade seguiam os mesmos. Do contrário, o que estaria fazendo um monge da capital paulista em Maringá naquela época? Miguel entra na capela, que é toda em madeira. A imagem percorre os bancos em direção ao altar. Dois projetos para a nova capela foram desenhados. Um pelo arquiteto Omar Rupp, de Londrina, e outro pelo Ginásio Cristo Rei, de Jacarezinho. Um deles, não se sabe qual, foi selecionado e aprovado pelo prefeito de Apucarana, município que Maringá estava vinculada administrativamente. Em 10 de setembro de 1946, começou a limpeza do terreno. No dia 3 de outubro, o pedreiro Fioravante Bussolin deu início à construção. Scherer tratou de contratar os carpinteiros Vicente e João Isaltino Machado, antigo carpinteiro de Maringá. Fizemos a capela todinha, fizemos banco, o banco tudo até hoje é daquela época, né? Aquela obra provaria a fé dos cristãos. Além de chuvas que atrasaram a sua entrega, nuvens de gafanhotos invadiram Maringá no dia 23 de outubro de 1946. Levantaram voo, mas em 12 de novembro, os seus ovos eclodiram e nova peste se espalhou pela cidade. Falaram nu porque havia uma escuridão de gafanhoto. A lavoura que eles passavam, não ficava nada, comia tudo. Superados os desafios, durante o domingo da Paixão de Cristo de 1947, em um altar provisório sobre a estrutura inacabada, a capela celebrou a sua primeira missa. O templo foi então nomeado de Santa Imagem Cruz. da placa de fundação e algumas fotos em preto e branco da capela. Então, durante toda a década de 40,
por ser o único padre aqui de Maringá, ele teve um prestígio superlativizado. Eu acho que é o melhor período da vida dele em termos de prestígio, de apoio, de respeitabilidade. Mas também já começam os problemas com a fazenda, né? Começa a dar uma série de reveses ali. Chiadas, morte de animais, dificuldade em escoamento, né, da produção. Enfim, para conciliar a vida de fazendeiro com a vida de sacerdote, não foi fácil para ele, não. Ele seguiu a tendência da região, que era o plantio de café. Um pouco de pecuária, né, de leite e tal. Houve uma geada que já destruiu todos os seus cafés. Não deu certo também a sua atividade na suinocultura. Ele investiu numa olaria, que também não deu certo. Ou seja, ele não tinha tradição, não tinha conhecimento, não tinha orientação técnica adequada e, por isso, as suas atividades aqui não prosperaram. Desiludido com a propriedade, onde mantinha uma grande equipe de funcionários com os quais ainda tentou empreender uma olaria e uma pedreira, e não tendo obtido sucesso com a implantação do mosteiro, Emil Clement Scherer se integrou à Diocese de Jacarezinho. Nomeado coadjutor, priorizou então a vida eclesiástica. Mas a chegada de outros padres a Maringá o faria deixar para trás a sua propriedade. Para as solenidades oficiais de fundação de Maringá, em maio de 1947, foi levantado na futura Avenida Brasil um palanque ocupado por Mr. Thomas e autoridades, sendo o padre Scherer feito o discurso alusivo ao ato. O hasteamento da bandeira brasileira marcou o ponto alto da solenidade. A transição da Aníbal companhia Verri unida Júnior, para a companhia arquiteto. brasileira, os empreendedores entenderam que dava para se fazer um desenho de cidade diferente. E aí eles procuraram o Jorge de Macedo Vieira, que já tinha uma experiência muito grande de desenho de cidades. Então, a hora que se estabeleceu o pátio de manobra e esse levantamento topográfico, então o Jorge de Macedo Vieira vai desenhar a cidade. A cidade foi ganhando esse desenho obedecendo às curvas de nível e à topografia. A partir de 1950, você tem uma mudança radical em Maringá em todos os sentidos. A companhia já não tem os mesmos poderes que tinha antes. É uma outra fase, uma fase de conflito entre o poder privado e o poder público. A igreja se inserindo nesse meio de uma maneira para garantir o quinhão dela. Vários sacerdotes começam a vir para cá e o Padre Emílio, ele declina cada vez mais. Imagens do interior da Catedral Em de Maringá. 1950, Maringá deixou a condição de capela de Mandaguari para ser convertida em 2 paróquias, devido à extensão de seu território. Em uma ficaria Scherer e em outra um novo padre, Teófilo Carlos Almazan. O reitor do Seminário Palotino de Londrina, Carlos Probst, consultor diocesano da época, sugeriu que Almazan ficasse com a região do Maringá Velho. Por ser jovem, teria melhores condições para administrar o vasto território composto pelos templos de outras localidades. Para o Maringá Novo, havia consenso que Scherer seria o padre mais adequado, devido à idade avançada e por já apresentar problemas de saúde. Mas foi Almazan que acabou ficando com esta paróquia. Probst o acusou de estar interessado na parte onde se localizava o cartório e, com isso, faturar com a celebração de casamentos e batizados. Scherer se sentiu traído e ofendido com o ato do colega. Afinal, havia um acordo com o bispo Dom Geraldo de Proença Sigor. Derrotado, restou ao padre alemão atender como podia os fiéis espalhados pela área de maior extensão. Ele não era um padre de se sujeitar muito às determinações das lideranças religiosas da região. E depois também, quando ele deixou de ser pároco, ele teve um outro atrito muito grande com
o padre João Jansen. O padre veio para substituir os dois párocos, porque houve a unificação das duas paróquias. No final de 1950, Scherer começou a desmembrar a sua propriedade. Entrava em declínio a figura imponente do intelectual que havia se tornado grande líder em Maringá anos antes. Colecionando fracassos no mundo dos negócios, o padre também carregava consigo a desconfiança de autoridades e a sua complicada personalidade autoritária. Das mit dem Papst Sobre ele ser Maringá, Papa de Maringá, isso provavelmente significa que lá ele era o manda-chuva. Ninguém iria der dizer o absolute contrário. Herrscher war. Es hatte niemand sonst etwas zu sagen. Es war so gemacht, wie es gesagt Tudo era hat. feito como ele ordenava. war der Chef, der Era o Boss. chefe, o manda-chuva. Não havia Ou seja, mais o espaço Papa. para o padre em Maringá. Em 1954, as suas terras foram, enfim, negociadas com a Sociedade do Apostolado Católico, dos mesmos padres palotinos. Foi uma doação, com um título legítimo de posse, em troca de uma pensão vitalícia de 2.000 marcos alemães. Foi quando o padre Felipe Roberg, representante daquela instituição, se tornou responsável por esta propriedade. Com escritura lavrada em 7 de outubro daquele mesmo ano, Emil Clemens Scherer se despediu de Maringá. Foram 15 anos dedicados a esta zona pioneira. Miguel, que estava sentado em uma cadeira branca de madeira ao lado da capela São Bonifácio, se levanta e caminha por uma estrada de terra até sair de cena. Imagens aéreas de uma cidade. Em destaque, uma grande construção. Surgem letras brancas, Mosteiro de São Bento, São Paulo, capital. Miguel caminha pelo pátio do mosteiro, com paredes claras, bancos e flores. Imagens do interior de uma grande igreja. Miguel caminha e contempla. Os bancos são em madeiras, passagens em arcos e muitas imagens de santos, presos nas paredes e nos pilares. Miguel para em frente ao altar. A fundação do mosteiro é de Dom Hildebrando Miranda, 1598. Mosteiro de São Bento. Foi a última das abadias, o último dos mosteiros fundados no Brasil. O mosteiro ele ajudou a construção da cidade de São Paulo. O padre Scherer ele nunca chegou a ser noviço aqui dentro da comunidade. Ele foi um postulante. Ele fica aqui por São Paulo. E nesse processo, ele conhece o mosteiro e conhece principalmente os monges da casa, que ainda nesse período, nos anos 50, a grande maioria da comunidade é alemã. Era um homem, assim, irrequieto em si mesmo, né? Então isso impediu que ele fosse aceito dentro da comunidade. No final de 1954, Scherer residiu na Rua Califórnia, no bairro do Brooklyn, distante apenas 10 quilômetros do Mosteiro de São Bento, abadia que estabeleceu contato para a sua experiência monástica na capital paulista. Ele fez daquele convento lá uma ponte para retornar para a Alemanha. Foi deste local que, em 3 de outubro de 1956, Emil Clemens Scherer retornou ao seu país natal para se estabelecer em definitivo na Abadia Beneditina de Metten, na fronteira da Floresta da Baviera com o Vale do Danúbio. E é para lá que nós vamos, a fim de relatar os últimos anos de vida deste controverso personagem da Igreja Católica. Imagens de uma grande construção em formato de U, com muitas janelas e portas e um grande pátio. As paredes são amarelas e as janelas e portas têm molduras brancas. Surgem letras brancas, Abadia de Metten, sudeste da Alemanha. Na entrada, 5 estruturas cilíndricas, sendo 2 embaixo, uma maior ao centro e outras 2 no alto.
todas com paredes amarelas, janelas redondas e tetos pretos. Entre as estruturas de baixo, uma grande porta de madeira. Miguel, caminhando, aproxima-se da abadia. Ele abre a porta de madeira e entra. No interior, a abadia tem paredes brancas, bancos em madeira, nas paredes, painéis com pinturas sacras e esculturas brancas de santos e anjos, com detalhes em dourado. A imagem dá um giro ao redor de Miguel, que contempla o interior da abadia. Aceito como oblato beneditino na abadia de Metten, Scherer ingressou na nova profissão religiosa em março de 1958. Segundo a tradição da ordem, assumiu o nome monástico de Michael, em homenagem a Michael Cruz, figura beneditina marcante no Brasil, cuja vida o padre alsaciano registraria em livro. Simultaneamente, muitos de seus artigos, então assinados como Michael Emil Scherer, foram veiculados em periódicos alemães e brasileiros. Nessa fase, também deu início à produção de obras biográficas. Ele se interessa bastante por escrever 2 textos que são importantes para nós. Um é sobre a própria história de Dom Abade Dom Miguel Cruz e também a história de Dom Gerard von Kallun. Existem alguns problemas que, por exemplo, quando ele confecciona o texto sobre a história de Dom Miguel Cruz, ele empresta muitos documentos do arquivo. E o que a comunidade diz é que esses documentos nunca mais retornaram ao arquivo. O padre Scherer é acusado de ser muito parcial, muito favorável a Dom Miguel Cruz. E quando ele escreve o texto sobre Dom Gerard von Kallun, ele é um pouco mais amargo, porque os dois eram realmente as grandes figuras dessa restauração. E, de certa forma, eles tinham contradições, eles tinham contraposições um com o outro. Dentro da abadia, um homem toca um grande órgão de tubos. Ele é branco, tem cabelos marrom, curtos, usa óculos e veste um casaco cinza. A imagem corta para um homem de túnica preta, que acende algumas velas no altar. O órgão tem 3 alturas de teclas. Scherer podia sair quando desejasse da abadia. E segundo alguns registros, isso gerava certo desconforto com os demais beneditinos. Em 1963, regressou ao Brasil a fim de colher subsídios para o livro que publicaria 2 anos depois sobre Dom Frei Domingos da Transfiguração Machado. Scherer também registrou a vida de William Michaud, pintor suíço que viveu em Superagui, no litoral paranaense. Michaud foi um dos primeiros a retratar a paisagem deste estado brasileiro. Dentre outras produções, o padre alemão ainda deixou uma biografia inacabada sobre o primeiro abade de Metten, o beneditino Gregor von Scherr, que mais tarde seria consagrado arcebispo de Munique. Eu levantei mais de 20 livros e livretos dele, né? Fora arquivos em revistas, tanto no Brasil como
na Alemanha. Além de outras coisas, ele foi um grande biógrafo da Igreja Católica, né? Depois de muitas viagens, Scherer adoeceu gravemente em outubro de 1967, logo após regressar da última peregrinação à Palestina. Em maio de 1968, escreveu uma carta emocionada que endereçou ao amigo de Maringá, Ângelo Planas. O documento registrou a falta que o padre sentia de sua propriedade, a Fazenda São Bonifácio, onde edificou a primeira capela da cidade. Emil Clemens Scherer morreu em 30 de agosto de 1970, aos 81 anos. O seu funeral ocorreu no dia 2 de setembro, na própria Abadia de Metten. A cerimônia foi feita pelo abade Paul Augustin Meyer. Enterrado no cemitério comum da cidade, 5 anos depois, o seu corpo foi transferido para o mosteiro em que passou os últimos anos como oblato. Em artigo de 1971, Georges Nitel escreveu: um digno sacerdote alsaciano morreu no exterior. Para muitos, assim como no caso de Emil Clemens Scherer, ou Scherrer, como era a pronúncia correta, a reintegração da Alsácia como território alemão foi um sonho que durou pouco. Miguel, que está sentado em um banco, coloca o chapéu e levanta-se. Ele caminha pelo pátio da abadia, com árvores com poucas folhas, algumas casas. Agora ele passeia por um grande calçadão de paralelepípedo, que tem uma escultura de Cristo crucificado. Miguel passa por um portão e caminha, afastando-se da abadia. A imagem vai subindo, revelando a entrada e o teto da abadia. Um grande portão se fecha. Foto em preto e branco de um senhor, de óculos, túnica e chapéu de couro. Em letras brancas surge Emil Clemens Scherer, 1º de maio de 1889, 30 de agosto de 1970. Escrito à mão. Saudações cordiais do padre Emílio Scherer. Foto em preto e branco de um homem. Ele tem cabelos pretos e usa camisa clara. Surge em letras brancas. Este filme foi dedicado a Antônio Tortato. Tendo ocupado vários cargos públicos no município de Maringá, culto e pesquisador, Antônio Tortato se empenhou na preservação de documentos sobre a história local. Entre as garimpagens, fascinou-se pela vida de Emil Clemens Scherer. Sem as pistas e as evidências deixadas por Tortato, seria difícil compreender a magnitude deste padre alsaciano. Em fundo preto surgem os créditos.